vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Viveu entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Neste primeiro domingo da Quaresma, nós escutamos que o Espírito Santo, quando trouxe Jesus para o deserto, ele vai jejuar, e aí também no deserto ele vai ser tentado. A primeira leitura nos fala da experiência terna, impaciente e misericordiosa de Deus. Após ir purificado a humanidade através do dilúvio, a primeira atitude de Deus é fazer aliança com o homem. Isto demonstra a paciência, a misericórdia que Deus tem com a humanidade. Com certeza, se pensamos, Deus está dando uma chance. Queridos, Deus é onisciente, e Ele sabe todas as vezes que nós vamos dizer não a Ele. A onisciência de Deus ultrapassa o tempo passado, presente, futuro, e o Senhor sabe quantas vezes eu vou dizer não a Ele. O Senhor sabe quantas vezes você vai dizer não a Ele. Deus sabe quantas vezes vamos pecar. E aqui está a bondade e misericórdia de Deus. Após o povo tem um coração endurecido, tem adorado outros deuses, tem tido uma vida promíscua, e Ele tem feito esta purificação através da água, da humanidade. Ao término do dilúvio, a primeira atitude de Deus é fazer essa pergunta. Mesmo sendo onisciente e sabendo que este povo iria no futuro quebrar muitas e muitas vezes esta aliança, mesmo sabendo que este povo iria exigir não mais profetas, mas um rei, que não queriam mais ser guiados por ele, mas por um rei. E Deus também concede rei para eles. Estamos na frente, mesmo sabendo de toda essa história, Deus concede uma aliança para este povo.
é aqui que nós entendemos o tamanho da bondade, da misericórdia, ou é que nós vemos como é desmedida a bondade de Deus. Não tem medições. Desmedida a paciência de Deus. Não tem limites. Esta primeira leitura que lemos na aliança, poderíamos ter uma visão pequena, breve. Deus está dando uma chance. Não. Deus está sendo paciente, misericordioso, bondoso, e está esperando o seu povo voltar para Ele. Este é o tempo de voltar para o Senhor. É o tempo favorável, é o tempo de conversão, é o tempo de salvação. Este tempo da quaresma, sai este grande grito: voltar para o Senhor. Ou o que escutamos no final do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Voltar para o Senhor. A carta aos Hebreus nos fala que Jesus foi experimentado em tudo. Jesus experimentou tudo que o ser humano experimenta, exceto o pecado. Vimos o pecado. E aqui as provações, as tentações do menino. Jesus entrou no deserto. E Jesus é provado no deserto, tentado no deserto. Como nós também somos tentados. Mas Jesus está fazendo esta experiência por ele? Não. Jesus está fazendo esta experiência por nós. É a segunda leitura. Vai nos dizer que Cristo morreu uma vez por todas por nós, para a nossa salvação. Esta carta dele orienta bem o motivo pelo qual Jesus entrou. É para a nossa salvação que Jesus hoje está entrando no deserto, para desarmar o inimigo, desarticular e para nos ensinar como devemos fazer para vencer as tentações. Não creio no nós. Jesus entra no deserto para a nossa salvação. Ele derrota o inimigo no deserto para mostrar como devemos derrotá-lo. Em primeiro ponto, Jesus sai para o deserto para jejuar. Ele sai para fazer penitência. O quanto é importante para nós domesticar os nossos instintos. Não agir pelos instintos, mas pelo contrário, dominá-los. Como é importante nós conduzirmos os nossos sentimentos, e não os sentimentos nos conduzirem. É diferente. Podemos estar fervendo de ira por dentro, mas por fora podemos sorrir. Precisamos sim domesticar os nossos instintos. Precisamos sim domar os nossos sentimentos para que eles não nos domestiquem, para que eles não nos dominem. Não somos seres irracionais, movidos pelos instintos. O Senhor nos dotou de inteligência e de capacidade de não só nos dominar, mas de dominar toda a criação. Quando Deus nos criou de forma diferente, de forma especial. E ao olhar para nós disse: e viu
bom, enquanto o resto da criação era bom, olhou para nós e disse, e viu que era muito bom. Para vencer as tentações, precisamos domesticar os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas vontades. E a penitência é um instrumento importantíssimo para que nós dominemos. Tem um bolo de chocolate delicioso na sua frente e você quer comer este bolo de chocolate. Eu tenho um problema com a lactose. Eu e a lactose não nos entendemos, mas eu gosto muito de chocolate. Quando eu vejo um bolo de chocolate delicioso, eu tenho que dominar os meus instintos e dizer, não vou comer. Porque eu tenho um problema com a lactose. O diabético também tem um problema com açúcar. E ele, quando vê um bolo de chocolate delicioso, ele tem que fazer o quê? Dominar os seus instintos, senão ele passa mal, ou não. Agora nós estamos falando da vida espiritual. Para o bem da nossa vida espiritual, faz bem dominar os instintos. Faz muito bem dominar os sentimentos, os impulsos. É saudável para a alma. Dentro desta experiência que Jesus foi para jejuar, nos ensina que o jejum é necessário para vencer. Certa vez Jesus falou, há demônios que se expulsam com oração e jejum. Com oração e jejum. Penitência. Só apenas há coisas que nós conseguimos dominar em nós quando fortalecemos a nossa vontade. Sem isso, queridos, não vamos conseguir ir longe. É o nosso combustível. Nosso carro não vai muito longe. Precisamos desse combustível. Mas Jesus também, Jesus e o demônio, eles traçam um diálogo que não é narrado pelo evangelista Marcos, mas que São Lucas narra muito bem. E todo esse diálogo é em torno da Sagrada Escritura. O tentador mentiroso utiliza da Sagrada Escritura para enganar, prometendo prosperidade, um materialismo, prometendo fama, prometendo poder. Mas por quê? Porque no coração do homem existem ambições. E é exatamente por isso que o tentador consegue derrubar muitos. Porque no coração do homem existem muitas ambições. E Jesus foi para o deserto e venceu todas estas ambições. Mas ele venceu, primeiramente, ele já tinha decidido e desde criança já tinha muito claro que tinha que cuidar das coisas do seu pai. Aos 12 anos, ao ser apresentado no templo, ele falou para sua mãe e para o seu pai: por que me procuraste? Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Nós temos que ter muito claro: o nosso amor a Deus deve ser acima de tudo. Se o nosso amor a Deus não estiver acima de tudo, o tentador irá nos pegar em nossas ambições. Nosso amor deve ser maior a Deus, maior do que o amor que temos por nós, maior do que temos o amor ao nosso trabalho, maior do que temos o amor à nossa família, maior do que temos os nossos sonhos. Nada disso deve passar à frente de Deus.
Jesus, ele tem sempre mostrado o seu amor ao Pai. Diversas vezes ele fala Pai, 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 na Sagrada Escritura. E assim ele demonstra o quanto o Pai ocupa o centro da vida dele. O quanto o Pai ocupa o centro da vida dele. E quando Jesus vai no deserto, ele não tem divisão nenhuma no coração. O amor ao Pai não confunde, não divide o seu coração com nada. Ele não está confuso se quer uma coisa ou outra, não está dividido. O tesouro dele é Deus, e por isso o coração dele está em Deus. Onde está o teu coração? Está o quê? Tesouro. O tentador tentou provocar Jesus, prometendo um materialismo, uma prosperidade, ou te dar tudo. Prometeu que não pode dar. Há muitos que fazem isso, né? Prometem que não podem dar, usando a Sagrada Escritura. Muito bem, mas tudo bem, lemos essa parte. O tentador promete que não pode dar. E Jesus responde com a própria Sagrada Escritura. As respostas de Jesus são com a própria Sagrada Escritura, para nos mostrar que é dentro da Sagrada Escritura, em nossa mente e em nosso coração, é que nós vamos vencer as tentações. O Salmo 118, versículo 105, nos coloca que a Sagrada Escritura é lâmpada, é luz, é ela que vai iluminar a nossa vida. Onde estiver escuro, ela vai iluminar para enxergarmos o caminho correto. Mas é preciso lê-la, é preciso criar amor a ela, é preciso guardar em nosso coração, em nossa mente, é preciso lembrar dela constantemente, de seus ensinamentos. Queridos irmãos e irmãs, ao ler as Escrituras e ao guardar os seus ensinamentos em nossa mente e em nosso coração, não só estamos enriquecendo a nossa vida, mas estamos nos preparando para o combate. Nos momentos das tentações, o Espírito Santo tem uma ferramenta para nos ajudar. Mas quando eu colaboro com o Espírito Santo, me debruçando sobre a Escritura, lendo várias vezes a Escritura, e aí ela vai se tornando esta lâmpada, esta luz que irá nos iluminar. Que irá nos conduzir, que irá desarmar as armadilhas do inimigo. Dentro desta experiência da Quaresma, em que Jesus vence as tentações para ser modelo para nós, como nós devemos vencer as tentações, nós ainda temos a campanha da fraternidade, a igreja e a sociedade, o tema e o lema: eu vim para servir. Nós, católicos, cristãos, batizados, não somos
apenas espectadores, olhando a história passada. Nós fazemos parte da história aqui no GDL, da história aqui no Parcoeiro, da história lá no seu trabalho, da história aí em Águas Claras. Nós estamos inseridos dentro da sociedade, porque nós vivemos em sociedade. Não existe como nos separar da sociedade, porque nós somos membros dessa sociedade. E é por isso que nós devemos nos perguntar: como estamos servindo essa sociedade? Como estamos melhorando essa sociedade? Em que estamos contribuindo para que o reino de Deus seja instaurado nessa sociedade? Esta é a grande indicação que a CNBB nos faz este ano de 2015 para a campanha da fraternidade, nesta palestra. Ser enfermeiro, ser sal da terra, ser luz do mundo, onde nós vivemos, ser homem e mulher de Deus, onde nós vivemos. A oração do dia nos faz bem olhar qual é o nosso principal objetivo. Peguem aí o folheto na oração do dia, no início da Santa Missa. A oração diz que ao longo desta palestra o Senhor nos conceda a graça de progredir no conhecimento de Jesus Cristo, de corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por uma vida santa. E é por uma vida santa que nós vamos conseguir viver essa palestra, e é por uma vida santa que nós vamos conseguir transformar a sociedade. Não precisamos pensar em fazer espetáculos. Nós precisamos apenas dizer sim a Deus e deixamos que o espetáculo Deus faz em nós. Deixemos que Deus realize o espetáculo dele em nós. Aí podemos dizer como Maria: o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Quem realiza o espetáculo é Deus em nós, não nós que realizamos o espetáculo. Contrário. E quando Deus realiza o espetáculo dele, as transformações em nós, preocupados, por onde nós passarmos, nós iremos também seguir esse percurso no meio da sociedade. Mas devemos buscar esse progresso espiritual, esta vida santa. É por uma vida santa é que nós vamos progredir na vida espiritual, e é que nós vamos viver bem esta quaresma, e é que nós vamos também, todos nós vamos também mudar essa sociedade. Nós podemos até nos espantar com o tamanho do mal, dizer: Padre, não tem jeito. Não duvidem de Deus. Não duvidem de Deus. Quando nós olhamos para uma irmã Dulce, o espetáculo que Deus fez nela, quando olhamos para uma Teresa de Calcutá, o espetáculo que Deus fez nela, nós compreendemos que o mal não é maior que o bem. Compreendemos que Deus tudo pode realizar e que a sociedade tem jeito sim. Quando nós tivermos uma vida santa.
Quando nós tivemos uma vida, foi por uma vida sã que a irmã Dulce transformou a sociedade. Foi por uma vida sã que Teresa de Calcutá transformou a Índia e está afetando o mundo inteiro até hoje. Até hoje. Vamos olhar para uma pessoa do nosso, mais próxima de nós, que não chegou aos altares, porque tem muita gente que teve uma vida santa e não chegou aos altares. Zilda Arnes foi por uma vida santa que esta mulher salvou milhares de vidas de crianças, fundando a Pastoral da Criança. Você não conhece Zilda Arnes? Não? Mas conhece a Pastoral da Criança? Sim ou não? Cuidado. Foi por uma vida santa que uma leiga fundou uma pastoral e transformou a sociedade aqui em nosso Brasil. E é por uma vida santa, Ilha dos Irmãos, que Jesus vai realizar o espetáculo dele em nossa vida e na sociedade. Possamos o bom mestre que venceu o tentador, que nos ajude a ter esta vida santa e a vencer todas as tentações de nossa vida e a progredir na sua graça. Fiquemos de pé para professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,